Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Bom dia para você, Meio-Dia Paraná chegando com as pancadas de chuva que voltaram a tomar conta do Paraná nas últimas horas. Em Londrina, a enxurrada encheu uma valeta aberta perto do Zerão. A água transbordou e parte da rua está interditada. Já em outras regiões do estado, tivemos estragos ao longo da manhã com quedas de árvores e desabamento de imóveis. Uma nova virada no tempo depois do sol e das temperaturas acima dos 30 graus ontem à tarde. O Meio-Dia Paraná vai trazer as informações ao vivo. Te convida a conferir também. Uma operação contra o tráfico de drogas no norte do Paraná. Uma empresa estaria sendo usada para esconder toneladas de maconha. No trânsito, mais um acidente com morte, desta vez na Avenida Brasília. E como está o motociclista que foi atingido por um carro na PR-445? Vamos trazer as investigações e entrevistas com a família dele. Não é nenhum acidente, é um crime que eles fizeram isso aí. Ele escolheu fazer aquilo, então pra mim é mais que uma tentativa de homicídio, entendeu? Fique por dentro ainda da reta final das inscrições para o concurso que irá contratar professores da rede municipal em Londrina. Já são cerca de 8 mil inscritos. E tem também centenas de vagas abertas em cursos técnicos. 18 graus agora em Londrina. Fique conosco, o Meio-Dia Paraná te espera logo após o intervalo. Policiais civis e rodoviários federais fizeram uma operação conjunta hoje pela manhã no norte do Paraná e também em Mato Grosso do Sul. São investigações que apuram uma rota de tráfico de drogas. Mônica Dal, bom dia para você. Qual o resultado da operação e como agia esse grupo criminoso? Oi, Alberto, bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco. Uma investigação que também identificou um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas. Esse grupo ele atuava então em Londrina, em Cambé e também na cidade de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul. É uma cidade que faz fronteira com o município paraguaio e é bastante conhecida por ser rota do tráfico de drogas de Mato Grosso do Sul, do Paraguai para outros estados do Brasil. Agora falando dessa operação, a investigação para chegar a esses resultados começou em março deste ano, quando mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em Sertanópolis. Em meio a essa carga, as equipes encontraram também calhas. Esse entorpecente estava escondido em meio a essa carga de calhas. Esse motorista, então, ele foi preso, permanece preso até hoje, mas através dele, então, a investigação descobriu que essa droga, na verdade, ficava armazenada em uma empresa de calhas na cidade de Cambé. E aí, ao longo da investigação, outras pessoas foram identificadas, inclusive parentes desse empresário da cidade de Cambé. Hoje, então, ele foi preso, assim como outras 3 pessoas. Agora a gente vai ouvir o delegado Adilson, que é da DENARC. Ele está em Mato Grosso do Sul, por lá cumpriu cerca de 7 mandados de busca e apreensão, também tentando achar mais envolvidos dessa organização criminosa e nos enviou um vídeo falando um pouco do balanço dessa operação. Vamos ouvir. Foram coletados indícios do que um casal aqui da cidade de Mundo Novo, onde viemos cumprir as buscas hoje, estariam envolvidos diretamente no envio dessa droga até o estado do Espírito Santo. Também outros envolvidos e moradores da cidade de Londrina e Cambé estão implicados nessa investigação, razão pela qual foram expedidos mandados de prisão contra esses investigados. Durante o cumprimento das buscas, 3 dos mandados de prisão foram cumpridos, um elemento está foragido e 20 quilos de maconha foram apreendidos na residência de um dos investigados. Esse elemento está sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico, além de responder pelo crime anterior de tráfico e associação ao tráfico. Bom, ainda de acordo com o delegado Adilson,
Uma outra pessoa foi presa, isso porque durante as buscas, durante essa operação, eles encontraram esses 20 quilos de maconha escondidos no guarda-roupa de uma pessoa que também está sendo investigada. A gente reforça, então, 4 pessoas presas, ainda há uma pessoa foragida e 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante essa operação, que teve a investigação, né, Alberto, iniciada no mês de março. É com você. Valeu, Mônica, obrigado. A gente já volta a conversar. A Mônica também acompanhou situações de acidentes nas últimas horas. Tem atualizações importantes para você aqui no nosso Meio Dia Paraná. Agora, 11h55, voltou a chover nessa quinta-feira em boa parte do Paraná. Aqui no norte do estado também tivemos pancadas que foram mais frequentes ao longo da manhã e suficientes, veja só, para encher valetas como esta perto do Zerão. Olha a imagem registrada no meio da manhã pela equipe da Patrícia Pivetta e do nosso repórter cinematográfico Rubens de Paula. Patrícia Pivetta, que agora participa ao vivo, está naquele local justamente acompanhando essa interdição, esses desmoronamentos. Muito bom dia para você. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Para localizar o pessoal de casa, essa daqui é a Rua Olinda. Ela fica bem ao lado do Anfiteatro do Zerão. E olha só, no meio da manhã, por volta das 10 horas, a gente estava andando pela cidade, estava começando a chover, a gente parou aqui para esperar a chuva passar e a gente se deparou com essa cena. Agora o buraco está assim, ele é bem profundo, viu? Mais ou menos aí uns 2,5 metros de profundidade. Tem aí uns 3,5 metros de largura também. É um buraco bem grande aqui. Isso tudo começou no dia 17. Segundo a Defesa Civil, houve uma erosão pluvial ocasionada pelo rompimento de galeria. E aí, rapidamente se formou esse buraco. E também muito rapidamente ele enche de água, viu? Durante a manhã, quando nós estivemos aqui, assim, questão de minutos, esse buraco estava completamente cheio de água, isso na hora da chuva. Uma água bem agitada, porque desce das galerias e chega aqui com alguma velocidade. Tanto que já começou a desbarrancar mais ali na parte perto da calçada daquela casa. Na hora que a gente chegou aqui, o gerente, o proprietário de um estacionamento que fica ao lado, também veio para cá bastante preocupado e deu uma entrevista para a gente da preocupação que ele está percebendo nesse local, vendo a cada dia, desde o dia 17, esse buraco aumentar um pouco mais. Esse buraco aqui já vai fazer 2 dias desde a última chuva que a gente teve aqui, tá? Começou só uma partezinha, daí a chuva veio, deve ter estourado a tubulação, só que agora a chuva que está tendo a prefeitura disse que vai fazer 15 dias para eles virem aqui e vir arrumar esse buraco. Daqui uns dias a frente aqui está toda tomada com terra e vai fazer mais um buraco aqui muito grande. Está chegando no muro da casa da vizinha e está chegando no estacionamento aqui. Daqui uns dias os carros nenhum consegue sair, porque do jeito que está indo aqui que a gente está vendo, está complicado. Entendeu? Tinha que dar uma prioridade para essa região aqui, porque aqui é uma área hospitalar. Todos os funcionários do hospital da região estacionam nos estacionamentos aqui em volta. E esse buraco aqui embaixo aqui está complicado. Essa informação dada por este comerciante é que, segundo a prefeitura, vai demorar 15 dias para iniciar o conserto aqui, está correta. Nós também entramos em contato com a prefeitura e essa é a informação. Segundo a prefeitura, vai demorar para as obras começarem aqui, porque é preciso um projeto. O estrago aqui foi bem grande e é preciso um projeto para ver como é que vai ser feito tudo isso daí. Então, os moradores aqui da região, infelizmente, vão ter que conviver por mais um tempo com esse buraco aqui no meio da Rua Olinda. A rua não está interditada, os motoristas de um lado ou de outro precisam aguardar para passar, porque só dá para passar um veículo por vez, mas essa é a situação que a gente encontra por aqui. E essa virada no tempo começou depois de uma quarta-feira ensolarada aqui na nossa região. Nós estivemos ontem na zona rural e a gente registrou aí até umas belas imagens do sol, viu? Registradas pelo repórter cinematográfico Rubens de Paula. Mas ao longo da noite o tempo virou, não só aqui em Londrina, mas também em outras regiões do estado e voltou a chover forte.
com inclusive raios importantes registrados na região de Foz do Iguaçu pelo Alexander Demarco, nosso colega lá da RPC na Fronteira. Temos também imagens registradas na região de Cascavel, teve estragos por lá por causa do temporal à noite que atingiu a região. Um pinheiro caiu em cima de uma casa que ficou destruída. Equipes da Defesa Civil já estiveram no local, atenderam 5 ocorrências, entre elas alguns destelhamentos de casas, e lonas foram entregues às famílias também na noite de ontem. Estragos também em Ponta Grossa. Um muro lá em Ponta Grossa desabou dentro de uma garagem de uma casa. Isso foi nessa madrugada. E moradores também registraram alagamentos e casas destelhadas durante essa chuva. A chuva que começou ontem à noite, aqui em Londrina provocou ainda mais estragos mais pontuais, com uma abertura um pouco maior ainda desse buraco que a gente registra aqui na Rua Olinda, mas também provocou estragos em outras cidades do estado. Alberto, eu volto com você. Valeu, Patrícia PV está ao vivo ali da região do Zerão, que, portanto, está com meia pista interditada, com esse perigo ali, essa necessidade de cuidado por parte de todo mundo. Eu já tenho também aqui participação de telespectador ajudando a ilustrar o nosso Meio-Dia Paraná com informações relacionadas à chuva. Olha aqui no telão vertical, mensagem que chegou agora há pouquinho, mostrando água num ônibus da linha 112 que atende o Alexandre Urbanas. Segundo o telespectador, o nome dele não está aqui, essa imagem foi registrada hoje às 9h55, água ali pingando pelas janelas e também pela parte superior desse ônibus da linha do Alexandre Urbanas. Ou seja, mesmo dentro do ônibus, esse transtorno aí para o usuário do transporte coletivo, a necessidade de uma fiscalização por parte da CMTU, esses ônibus aí que estão rodando já há mais tempo e apresentando problemas. Ainda sobre a chuva, para a gente dar aquela conferida nas informações iniciais, já para essa quinta-feira, o Eugênio, inclusive, de Bandeirantes, mandou mensagem agora há pouco, perguntando se na nossa região teremos mais chuva ao longo da tarde. Eugênio, teremos sim, e em Bandeirantes a temperatura nem irá subir tanto nas próximas horas. A mínima foi de 20, a máxima não deve passar dos 27 graus ao longo da tarde. Será a temperatura mais elevada dessa quinta-feira na região. Nas demais cidades, máxima de 24 em Apucarana e Cornélio Procópio, Jacarezinho chegando aos 25. Em Rolândia não iremos passar dos 23 graus. Aqui em Londrina, chuva a qualquer momento ao longo da tarde e também da noite, com uma máxima prevista de 25 graus. Chuva, a princípio, num volume pequeno, mas essas pancadas rápidas acabam sim trazendo alguns transtornos e há risco de novos temporais também para Londrina ao longo da tarde. No Paraná, o cenário hoje é esse, essa faixa em azul mais escuro, com chuvas mais intensas, incluindo Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio e Arapongas. E aqui, no oeste e sudoeste do Paraná, com risco maior de temporais ao longo das próximas horas. Ainda nessa edição, a gente volta a falar da chuva pelo estado e trazer a previsão para os próximos dias, também para o fim de semana que está se aproximando. 12h03. Um homem morreu após ser atingido por um carro na Avenida Brasília, que é o trecho da BR-369 que corta Londrina. Esse acidente foi ontem à noite. Mônica Dal, foi perto de qual bairro esse acidente e como ocorreu esse atropelamento? Roberto, foi bem perto ali do cruzamento da avenida com a Avenida Rio Branco, perto também do bairro Xangri-Lá B, naquela região ali que aconteceu um acidente, uma região de movimento, né? Normalmente um acesso importante de Cambé para Londrina, inclusive o motorista envolvido nesse acidente fazia esse trecho, né? Cambé-Londrina, e infelizmente o Sérgio Luiz da Cruz Galo, de 51 anos, foi atropelado e morreu na hora. Também para a gente ainda localizar quem está nos assistindo, tem um atacadista ali e aí aconteceu o acidente naquele local. O motorista do carro, né, esse carro prata que aparece nas imagens que foram cedidas para a nossa equipe, ele permaneceu no local, tentou prestar todos os atendimentos, mas infelizmente não houve muito o que fazer, já que essa vítima acabou morrendo na hora. A gente vê também nas imagens que o para-brisa ficou bastante quebrado. Também tentamos contato aí com a Polícia Rodoviária Federal para entender exatamente o que aconteceu, se, por exemplo, esse pedestre acabou se distraindo, mas a gente ainda não teve nenhum retorno.
O Meio Dia Paraná teve também acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento exato do atropelamento. Claro que a gente não vai exibir esse momento por ser uma imagem muito forte, ainda assim a gente percebe como que aconteceu. Essa vítima saiu ali, pelo menos como a câmera pegou, do canteiro central em direção a um posto de gasolina e também ao atacadista que tem ainda que ficam ali perto na Avenida Brasília, perto da marginal da Avenida Brasília. Foi aí que ele foi atingido por esse carro. A gente lembra que, infelizmente, essa vítima morreu na hora e o Sérgio Luiz da Cruz Galo, que é a vítima, vai ser sepultado ainda hoje no Jardim da Saudade. A Polícia Civil também informou que vai investigar esse acidente para entender exatamente as circunstâncias e a gente deseja aí nossos sentimentos a essa família. Alberto. Obrigado, Mônica. Há vários anos a BR-369, no trecho que corta Londrina, é o mais perigoso do norte do Paraná e agora em 2022, infelizmente, vai se confirmando essa realidade. O que reforça a necessidade da construção do contorno norte de Londrina, justamente para desviar parte do tráfego que acaba sobrecarregando esse trecho da BR-369 que, cortando Londrina, recebe o nome de Avenida Brasília. Um carro capotou num outro acidente na noite passada, nesse caso aí perto do Zerão. A batida foi no começo já da madrugada de hoje, na rua Gumercindo Saraiva. O motorista perdeu o controle da direção, bateu no muro de uma casa e o carro capotou. Os bombeiros foram chamados para ajudar a retirar o homem de 33 anos. Ele que estava no carro ficou preso às serragens e, apesar do impacto da batida, o motorista teve apenas ferimentos leves. Mas, claro, a imagem chama bastante a atenção do estrago tanto no veículo quanto no muro da residência, aquele buraco que se abriu nessa casa perto do Zerão. Também pelo trânsito de Londrina, os trabalhos para montar a árvore de Natal nas águas do Igapó 2 vão provocar bloqueios no tráfego por vários dias. Giovana Machado está ao vivo por lá para mostrar as orientações para os motoristas e a situação de momento nos trabalhos ali no Igapó 2. Boa tarde para você. Isso, Alberto, uma boa tarde para você, excelente quinta-feira para todo mundo que nos acompanha. Essas pancadas de chuva que Londrina registrou hoje cedo e até essa chuvinha que está caindo agora no momento não estão atrapalhando a continuidade desses trabalhos, o início, né, da instalação da decoração de Natal aqui em Londrina. A gente pode ver que já há um guindaste aqui na rua Joaquim de Matos Barreto, justamente porque ele está ajudando a instalar as balsas, que é onde fica localizada a árvore de Natal instalada aqui no Lago Igapó 2 e também uma passarela que está prevista para esse ano. Mas tem bloqueios para os motoristas, há bloqueios para o tráfego e por isso a rua Joaquim de Matos Barreto não pode entrar carro ali no momento. Esse bloqueio já está acontecendo desde a tarde desta quarta-feira. O bloqueio começa já na Avenida Higienópolis, aquele local onde os motoristas poderiam virar à esquerda está bloqueado com cone. Os motoristas precisam ou seguir, né, à frente pela Avenida Higienópolis, tem várias oportunidades que eles podem fazer esse contorno, pode virar ali no Zerão, fazer a rotatória do parque e pegar a Avenida Mintas de Barros, por exemplo, né? É uma das possibilidades que os motoristas podem seguir. Mas o fato é que realmente está começando a instalação da decoração de Natal aqui de Londrina. O valor nesse ano, de acordo com a Codel, ficou em R$ 4.923.000. O teto previsto para essa licitação era de R$ 5.500.000. O motivo para esse aumento, segundo a Codel, é por conta das novidades previstas, como decoração de Natal também na rua Sergipe, na Zona Norte, na Avenida Samuel Quinde, com a intenção de atrair aí mais freguesia para o comércio que fica aberto até mais tarde. Também terá uma casa do Papai Noel no calçadão de Londrina e principalmente a novidade aqui no Lago Igapó 2, que está prevista a construção de uma passarela flutuante que vai levar os visitantes até a árvore de Natal, que já é bem conhecida aqui dos londrinenses e também dos visitantes, que fica instalada desde os 2 últimos anos, né, no Lago Igapó 2. Só que a previsão de gasto é de R$ 2.100.000. Nós perguntamos para a prefeitura quando que deve ser a inauguração, né? Quando que já deve estar tudo pronto. E eles disseram para a gente que é meados de novembro. No ano passado foi no dia 22 de novembro. Vai ser aí, a previsão é por essa data. O Marcelino Barbosa, nosso cinegrafista, até comentou que já tem árvore enfeitada por aqui, já tem luzinhas de Natal sendo instaladas aqui nas árvores que beiram a Avenida Higienópolis, bem ao lado do letreiro Eu Amo Londrina. Já é a cidade, né, Alberto? Já criando um clima de Natal os últimos meses do ano. A gente já vai criando também essa expectativa para o final do ano.
comércio também a gente já começa a ver lojas aí decoradas, anunciando esse clima de Natal, faltando pouco mais de 2 meses, mas os preparativos tendo essa largada. Obrigado aí a Giovana Machado. Você vê inclusive aquela imagem do alto da nossa câmera instalada na torre da RPC. A gente vai conseguir acompanhar dia após dia a construção dessa árvore, as mudanças ali no nosso lago Igapó, que mais uma vez está vermelhão, está cheio de barro aí. Essa terra vermelha tão produtiva do norte do Paraná, que sempre que chove bastante, acaba mudando a cor das águas aqui na nossa região. Globo Esporte, daqui a pouquinho, colado aqui no Meio-Dia Paraná e hoje, claro, com muita informação, com os detalhes da final da Copa do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte com a festa do Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil. 68 mil pessoas presenciaram no Maracanã um jogo dramático, decidido nos pênaltis. Depois do empate em 1-1, o Matheus Vital chutou a bola para longe e o Rodinei marcou o gol do título do Flamengo, que conquista a Copa do Brasil 2022 e quer mais, né? Quer brigar também pelo título da Libertadores, vai encarar o Furacão. Falando nisso, hoje no Globo Esporte tem o 3º episódio da série Rumo a Guayaquil, com histórias emocionantes. Prepare o coração e estômago, porque tem gente que está juntando cada real com a venda de trufas para conseguir viajar até Guayaquil no dia 29 de outubro. E tem também quem leva na memória a razão de toda essa paixão pelo Furacão, o pai. É depois do Meio-Dia Paraná. E daqui a 1 minuto você vai ver uma entrevista com a família do motociclista atingido por um carro na PR-445. Vamos conversar também com o delegado que está tomando depoimentos e coletando provas para avançar com as investigações. Você vai ver também que o Ministério Público convocou uma reunião para discutir a situação dos hospitais de Londrina. Reunião com prefeitos convocados. E a reta final das inscrições para o concurso que irá contratar mais de 300 professores. Já são cerca de 8 mil inscritos. Imagem ao vivo de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Choveu bastante nas últimas horas, agora o tempo está um pouco mais firme. Por lá a temperatura é de 16 graus. Meio-dia mais 12 minutos, a Polícia Civil tenta avançar com as investigações de um acidente na noite de terça para quarta-feira. Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na PR-445, perto da UEL. Hoje pela manhã, a Mônica conversou com o delegado que comanda as investigações e também com parentes do motociclista. Mônica, primeiramente, como está esse trabalhador aí que ficou gravemente ferido? Olha, Alberto, Antônio Marcos Nascimento da Silva, de 42 anos, esse motociclista, permanece na UTI da Santa Casa aqui de Londrina. De acordo com o hospital, o estado dele ainda é considerado grave. A família disse que ele ainda não acordou, porque teve uma lesão bastante grave na cabeça e é preciso ainda aguardar para que ele se recupere, mas ele já passou por alguns exames e não corre risco de morte. Ainda assim, o estado dele é considerado grave. Falando das investigações, hoje cedo nós conversamos com o delegado Edgar Soriani, que é da Delegacia de Trânsito aqui de Londrina. Uma investigação já começou e a prioridade é identificar o motorista da Mercedes, o carro que foi abandonado no local. De acordo com o delegado, o dono desse carro já foi identificado e intimado a depor, mas essa pessoa ainda não apareceu. É preciso entender se é somente o dono do veículo ou o motorista. E para entender isso, houve também pedido de perícia nesse veículo que está apreendido, até mesmo a coleta de digitais do volante, para que a polícia entenda quem é essa pessoa envolvida no acidente. Para a gente lembrar tudo o que aconteceu nessa batida na PR-445, que foi na noite de terça-feira, bem em frente ao UEL. O motociclista, o Antônio Marcos, ele estava voltando do trabalho. Ele trabalha em uma empresa de bebidas na cidade de Cambé. Quando ele estava voltando, foi atingido então por um veículo, uma Mercedes, que a gente viu nas imagens. Depois desse acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima foi arrastada por pelo menos 70 metros. O carro depois derrubou um poste e esse motorista não ficou no local do acidente até a chegada dos policiais. Ainda no local, a vítima, o Antônio Marcos, teve a perna amputada. Agora a gente vai ouvir um pouco sobre as investigações com o delegado Edgar Soriani.
Fomos até a residência em que o veículo está registrado, é a casa de um parente dele, e ele foi intimado. Então, dentro dos próximos dias, ele está intimado para comparecer à delegacia para dar a versão dos fatos e esclarecer se ele participou ou não desse acidente ou quem estava conduzindo o veículo. Mas nos antecipamos a isso e pedimos também perícia no veículo e a colheita de impressões digitais do interior do carro para que vincule o motorista à condução desse veículo, se for ele que estava conduzindo. Bom, ontem mesmo nós trouxemos aqui no Meio Dia Paraná imagens de câmeras de segurança que mostram aí parte desse acidente, mas ainda segundo o delegado que também teve acesso a essas imagens, é muito difícil identificar. Ainda segundo o delegado, existe essa grande possibilidade de ter acontecido um racha. Testemunhas afirmaram de forma categórica para o delegado de que estava havendo um racha naquele momento. Então, tem a outra parte da investigação para identificar essa suposta segunda pessoa que estaria em um carro branco. O delegado também falou a respeito do motorista desse veículo, da Mercedes, ter deixado o local. Vamos ouvir novamente o delegado. Um motoqueiro e um condutor de um outro veículo que presenciaram não só o acidente, como eles foram categóricos ao afirmar que os dois veículos estavam tirando racha na rodovia. E o pior disso tudo não é nem o racha, nem o acidente. É o criminoso não permanecer no local e com um total descaso pela vida humana fugir do local do acidente. Então é isso que nos revolta, que causa indignação e que a punição dele tem que ser à altura da medida da sua culpabilidade. Mônica, e a família desse motociclista, desse trabalhador, o que relatou para você hoje pela manhã? Roberto, claro, uma família que está muito abalada. O Antônio Marcos tem várias irmãs e irmãos, ele mora com a mãe dele, inclusive vai ter um filho, né, daqui a pouco, a namorada dele está grávida de 4 meses, então é uma situação de extremo abalo naquela família, todos muito preocupados. A dona Maria, que é a mãe do Antônio Marcos, diz que não dorme desde a última terça-feira, porque ele sempre voltava para casa, mais ou menos naquele horário, e ele começou a demorar demais, e foi aí que ela recebeu a notícia desse acidente grave, que infelizmente aí o Antônio Marcos teve sua perna amputada ainda no local do acidente. A gente vai ouvir agora entrevistas com a dona Maria, que é a mãe, e também com a Daiane, que é a irmã do Antônio Marcos, elas falando como foi receber essa notícia. Não é nenhum acidente, é um crime que eles fizeram isso aí. Porque ele veio de serviço, né? Mas nem estivesse passeando, ele não tinha direito de fazer isso. Não é mesmo? Ainda mais que ele veio de serviço. Trabalhou a tarde inteira, à noite, um pedaço da noite, ainda aconteceu uma coisa dessa. Não é. A partir do momento que você não pensa no próximo, que você pode causar um risco para o próximo, não é um acidente. É uma escolha. Ele escolheu fazer aquilo. Então, para mim, é mais que uma tentativa de homicídio, entendeu? Claro que a nossa equipe agradece por essa família também ter nos recebido nesse momento extremamente difícil, ainda terem a gentileza de nos receber para contar e falar um pouco dessa situação difícil que toda a família está passando, aguardando por notícias do Antônio Marcos, que permanece internado na UTI. A gente vai ouvir agora um outro trecho das duas, da irmã e também da mãe, falando do que eles, claro, elas desejando demais a recuperação do Antônio Marcos e falando um pouco mais a respeito dessa situação bastante triste, que deixou todos ali abalados. A gente, né, quer focar na recuperação dele, que a gente agora à tarde vai lá de novo e vai receber notícias boas, porque Deus, né, Deus já fez um milagre e Deus vai continuar fazendo. A única coisa que a gente quer é que eles têm que pagar, né, que é uma injustiça, uma coisa dessa, né? Eles pagam na justiça de Deus e na justiça da terra, não é mesmo? Porque isso aí é uma muita crueldade, ainda mais que ele não vai poder trabalhar, né? Não poder andar, que nem ele gosta, nem assim, ele é vaidoso, tudo. E o que aumenta ainda mais a revolta é justamente a ausência de qualquer tipo de socorro, não é, Mônica, por parte do condutor desse carro, que não ficou no local ali, e isso tem se repetido em várias situações, e a gente espera a devida responsabilização em casos como esse.
Exatamente, Alberto. Até perguntamos para o delegado Edgar Soriani que crimes essa pessoa pode responder ou essas pessoas podem responder se forem identificadas. Só para a gente adiantar algumas informações, caso alguns crimes forem comprovados depois das investigações. Um motorista, quando age com imprudência e causa o acidente, depois sai do local sem prestar socorro, responde por lesão corporal ou homicídio e a pena aumenta para 1/3 por conta da omissão de socorro. Isso precisa ser comprovado que o causador do acidente fugiu sem prestar socorro, seja com testemunhas, imagens ou a própria vítima relatando. O delegado Edgar Soriani trouxe mais detalhes do que esses motoristas ou esse motorista vai responder caso essas provas mostrem realmente que ele é culpado por essa situação. Vamos ouvir. Existe um crime no Código de Trânsito que é participar de racha com resultado lesão gravíssima. Pena de 3 a 6 anos. Se você provar que eles atuaram com descaso, assumiram o risco de produzir um resultado mais gravoso, poderá até responder por tentativa de homicídio, por homicídio consumado, porque a vítima está em estado gravíssimo no hospital, tem uma esposa grávida, uma namorada grávida de 4 meses, então temos que medir o que foi produzido de prova e o resultado que foi causado desse acidente. Então, ainda é muito cedo para chegar a um veredito. E o perigo no trânsito não para e muitos abusos têm sido registrados por câmeras de segurança. Agora há pouco, a CMTU divulgou mais um apanhado de imagens coletadas por câmeras instaladas por ruas e avenidas de Londrina e que são monitoradas por equipes ligadas à Prefeitura. São flagrantes de desrespeito à sinalização e às leis de trânsito. Tem, inclusive, a imagem de um atropelamento de um pedestre por um motociclista e nós optamos por congelar a imagem, que é bem forte. O objetivo da divulgação das imagens é chamar a atenção das pessoas para que tenham mais atenção e prudência no trânsito, evitando feridos e ainda mais mortes que acabam ocorrendo aí, em muitos casos, no trânsito da nossa cidade. Flagrantes aí divulgados, portanto, agora há pouco, por parte da CMTU. Agora, 12h22. O Ministério Público convocou prefeitos da região de Londrina para uma reunião amanhã que irá discutir a situação dos hospitais. A promotoria defende uma reorganização dos serviços após a pandemia de Covid-19 estar perdendo força. Patrícia Pivetta, é uma reorganização das internações e até mesmo das cirurgias. A intenção é essa, Alberto, nos períodos mais críticos da pandemia e não poderia ser diferente. Os atendimentos hospitalares, eles ficaram muito mais voltados aos diagnósticos de Covid-19 e aqueles atendimentos de baixa complexidade foram sendo adiados. Claro que tudo isso ficou represado e agora o Ministério Público convocou uma reunião com os prefeitos para tentar aí alguma solução para reorganizar esses atendimentos. Não só esses atendimentos mais simples, viu? Há também a preocupação com os serviços de média e também de alta complexidade de Londrina e de toda a 17ª Regional de Saúde. A gente sabe que os atendimentos mais complexos das cidades vizinhas, eles são direcionados para hospitais de Londrina, porque aqui o atendimento hospitalar oferece esse serviço de alta complexidade. Ontem a CESA até chegou a divulgar a informação de que não havia mais pessoas internadas pelo SUS com Covid nos hospitais do Paraná. De acordo com a CESA, até pacientes podem ter dado entrada a esses hospitais com Covid, isso já há algum tempo, e posteriormente desenvolveram outras doenças. Então, eles ainda poderiam estar internados com outras doenças, mas que não há pacientes com Covid. A nossa produção fez uma geral aí hoje de manhã, entrou em contato com a assessoria de imprensa de grandes hospitais aqui da cidade e no HU, por exemplo, não é bem essa realidade. A informação que a gente tem do HU é que no dia 17, 2 pessoas com Covid deram entrada. No dia 18, mais uma e ontem, dia 19, outra pessoa deu entrada no hospital com Covid. Esses são os novos internamentos, mas segundo o setor de estatística do HU, por exemplo, no dia 19, ontem, portanto, havia
8 pacientes internados no hospital com diagnóstico de Covid. Quer dizer, pacientes que já estão há algum tempo internados no hospital com Covid. Então, tudo isso será abordado nesta reunião amanhã às 10 horas na sede do Ministério Público para tentar se chegar a um consenso, ouvir as opiniões dos especialistas voltados à área da saúde aqui em Londrina, para tentar fazer aí uma reorganização e diminuir a fila nos atendimentos, da baixa à alta complexidade aqui em Londrina. A gente lembra, Alberto, que a sede do Ministério Público fica ali bem pertinho da Prefeitura de Londrina, Rua Capitão Pedro Rufino. Reforçando, essa reunião então será amanhã, às 10 horas da manhã, reunião convocada pelo Ministério Público com prefeitos de toda a nossa região. Valeu, Patrícia. Obrigado aí mais uma vez. Terminam na semana que vem as inscrições para o concurso que irá contratar mais de 350 professores para escolas e creches municipais aqui de Londrina. Giovana Machado, são os últimos dias, como está a procura e existe também alguma discussão para prorrogar o prazo de inscrições? Alberto, segundo a Prefeitura de Londrina, essa possibilidade de prorrogação das inscrições está descartada, até por conta da pressa, que é da previsão também do edital do concurso de professores, que já é para realizar a prova no próximo mês, a contratação, a averiguação de toda a documentação desses candidatos, e os professores devem começar a trabalhar já em 2023 por aqui. Então, os interessados em realizar esse concurso devem sim se apressar, verificar toda a documentação que é necessária para fazer a inscrição, que termina no dia 26, próxima quarta-feira. Nós também pedimos os números de inscritos até o momento nesse concurso. A Prefeitura passou para a gente que são ao todo 7.795 pré-inscritos. Desse total, são 4.368 candidatos que já estão efetivados, justamente porque já realizaram o pagamento dessa inscrição ou mesmo tiveram a inscrição isenta, não precisaram realizar esse pagamento. A gente lembra, para quem tem interesse, que essas inscrições devem ser feitas somente pela internet no site da COPS-UEL, que é quem organiza esse concurso. O custo é de R$ 70. Ao todo, são 369 vagas disponíveis para professores da Rede Básica de Educação aqui em Londrina. Esse pessoal vai trabalhar 6 horas diárias e receberão o salário previsto de R$ 4.600. Hoje, mais cedo, nós conversamos com a secretária municipal de Educação, que contou a expectativa para que esse pessoal chegue realmente para o trabalho, justamente porque o último concurso realizado para professores aqui em Londrina foi feito em 2015. A gente pediu o concurso antes da pandemia, né? Aí tinha uma lei que não poderia aumentar gasto de pessoal, nem criar novo cargo, então nós ficamos esse tempo de pandemia suspenso. Agora, então nós estamos super animados, porque são 369 professores, todas as unidades vão receber professor novo, então a expectativa é bem grande. Nós conversamos com a secretária Maria Tereza de Pascoal Moraes justamente num evento que está sendo realizado, que começou hoje no Parque Ney Braga, é o Londrina Mais 2022, está reunindo diversos profissionais da educação para ouvir palestras, mostras, apresentações artísticas, no intuito de realmente renovar esse conhecimento e também trocar experiências do que pode ser melhorado, acertado na educação municipal após 2 anos de ensino remoto. Esse evento vai até sábado. Por isso, hoje não tem aulas no CEMEIS e também nas creches filantrópicas aqui de Londrina, e amanhã não terá aulas nas escolas dos anos do ensino fundamental. Isso já estava previsto no calendário. Alberto. Olha, nesse evento que a Gia acompanhou, também foram divulgadas essas imagens aqui. Vou puxar no telão, no touch. Agora sim, aqui embaixo. São participações de alunos de escolas da rede municipal, retratando vários serviços pela cidade. Foi feita uma seleção de participações, tem aqui a Escola Municipal Ariceu dos Santos Ribas, na sequência a Escola Municipal Leônidas Porto, também com mais essa ilustração. São desenhos de estudantes e que foram escolhidos para estampar os carnês do IPTU 2023, carnês que começam a ser enviados no fim desse ano. Tem também essa outra ilustração que foi escolhida, da Escola Carlos Kremer. São imagens, 3 imagens escolhidas, as crianças responsáveis pelos desenhos receberam presentes e terão esses desenhos, portanto, estampados nos carnês do IPTU do ano que vem. Ainda com a Giovana Machado, e ainda falando sobre a educação, tem muitas oportunidades
de cursos com inscrições abertas. A Giovana destaca alguns deles para vocês. Isso, Alberto, tem muitas oportunidades, não só aqui em Londrina, como também na nossa região. Isso para estudantes que já terminaram o ensino médio, estão querendo aprofundar os seus conhecimentos, ou mesmo para aquele pessoal que vai começar o ensino médio. Eu conto alguns deles que estão disponíveis. O Instituto Federal do Paraná tem cursos abertos como Inglês Básico e Libras Intermediário, ambos com inscrições abertas até o dia 30 de outubro. Esses cursos são ofertados pela unidade de Londrina, mas na unidade remota que fica em Cambé. Já no campus de Cornélio Procópio está aberto o curso de programador de web até o dia 23 de outubro. Também tem cursos técnicos profissionalizantes ofertados pelo Núcleo Regional de Educação, que são ofertados nos colégios estaduais. No caso aqui de Londrina, no Colégio IEL, tem a oportunidade de fazer os cursos, de técnico em transações imobiliárias e também técnicos em serviços jurídicos, ambos no período noturno. Esses dois são após o ensino médio para o pessoal que já concluiu os estudos. Mas tem também técnico em administração, formação de docentes e planejamento e controle de produção. Esses têm a duração de 3 anos e são realizados junto ao ensino médio. Então é para aquele pessoal que está saindo do ensino fundamental e vai começar o colegial. Também tem oportunidades no Colégio Vicente Rijo. Até o dia 31 de outubro, os estudantes podem se inscrever nos cursos de técnico em administração, recursos humanos e logística. Esses no período noturno, e administração, desenvolvimento de sistemas e agronegócios. Esses são integrados ao ensino médio. Todos são gratuitos. É preciso procurar esses colégios, tanto Vicente Rijo, IEL ou outro que fica mais próximo da sua casa, para verificar essa oportunidade e já fazer a sua inscrição, porque está acabando até o final desse mês. Alberto. Deus, Gi, obrigado aí com essas orientações, essas dicas. Daqui a pouco vai ter uma matéria completa no G1 com mais orientações. E hoje é dia de conhecer os vencedores de mais uma edição do Televisando, projeto da RPC e do Instituto GRPcom, em parceria com escolas públicas de todo o Paraná. Desta vez, alunos e professores produziram telejornais com o tema sustentabilidade. Recebemos 66 participações. E uma equipe aqui da RPC Londrina foi dar a boa notícia aos vitoriosos. A nossa primeira parada foi na cidade de Arapongas, perto de Londrina, na Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas. Toda a turminha do 4º ano apareceu. Alunos de 9 e 10 anos que fizeram o telejornal Getúlio Vargas. Olá, bom dia. Eu me chamo Rafael. Bom dia, eu me chamo Paulo. Para manter a surpresa até o anúncio, alegamos que iríamos apenas conversar sobre a participação no Televisando. Sejam todos bem-vindos ao telejornal. Como foi a experiência de você fazer o jornal? Olha, Rafaela, a experiência do jornal Televisando foi muito gratificante. Atenção, atenção, porque olha só, tem uma notícia de última hora que chegou para vocês, tá? Nosso projeto Televisando. Nós vencemos o projeto Televisando. Foi trabalhoso, foi, mas eu amo desafios. Esses alunos, eles são muito empenhados em tudo que eles fazem. Estou muito feliz mesmo. Parabéns! Eu tô nervosa até agora, eu tô tremendo. Eu tô feliz porque nós ganhamos, né? Foi muito trabalho. Outra equipe vitoriosa é da Escola Municipal Augusto Iad, da cidade de Apucarana, também na região norte. O jornal deles foi sobre a arrecadação de lacres de latinhas e como esse material foi doado a uma entidade que troca por cadeiras de rodas. Como surgiu essa campanha de coleta de latinhas? Dessa vez o nosso encontro foi por uma videochamada. Batemos um papo sobre a experiência deles, antes de dar a notícia da vitória. A nossa dificuldade, nós não conseguimos fazer. Porque ela está desenvolvida para dirigir o jornal, para trabalhar o jornal, né? Então foi bem bacana, a oralidade mesmo, porque é diferente da escrita. Vocês tiveram acesso à vitória no Televisando. Teve mais comemoração. Em Santa Helena, na fronteira com o Paraguai, na região de Foz do Iguaçu, foi a Escola Municipal Professor José Engel.
que produziu um telejornal sobre a recuperação de uma nascente, feita por toda a comunidade escolar. Eu falo um pouco mais ação realizada, por que essa preocupação com o meio ambiente? É isso que se espera da escola, né? Que a escola, então, desenvolva um aluno que atue em sua sociedade e que modifique o meio em que vive. Vocês venceram o Televisando. Ai, meu Deus. A prof chora, muito feliz. Eu não vejo a hora de contar para as minhas crianças, eles vão ficar radiantes. A professora deu a notícia em sala de aula. Parabéns, garotada! E nós ganhamos! Todos os professores que enviaram vídeos para o concurso do Televisando vão ganhar camiseta e também certificado. Depois do intervalo, você vai ver informações atualizadas das consequências da chuva nas últimas horas. Ao vivo, o aeroporto de Londrina, a cidade passará a ter um novo voo operado pela Gol, desta vez para Cuiabá. Esta rota faz parte de um pacote de ampliações dos próximos meses, que inclui mais 10 rotas partindo dos aeroportos de Curitiba e Foz do Iguaçu, já de olho nas viagens da temporada de férias. Em Londrina, 19 graus. Meio-dia, mais 38 minutos. Vou fazer mais um contato ao vivo agora com a nossa Patrícia Pivetta, que nesta quinta-feira está acompanhando também as consequências da chuva aqui na nossa cidade. Contigo aí, Patrícia. Oi, Alberto. A gente deixa um alerta final aí para os motoristas que trafegam pela rua Olinda, que fica aqui pertinho da Bandeirantes, ao lado do Anfiteatro do Zerão, porque tem essa cratera gigante aqui no meio do caminho. Então, quem puder, a via ainda não está interditada completamente, mas quem puder, evite passar por aqui. Esse buraco imenso aí que a gente está mostrando, ele surgiu depois de uma erosão pluvial ocasionada pelo rompimento de uma galeria. Isso aconteceu na manhã do dia 17, a gente vem aí de longos períodos de chuva e agora, neste momento, já tem uma profundidade de mais ou menos 2,5 metros. Os vizinhos aqui contaram para a gente que a prefeitura já no dia 17 esteve aqui com equipamento para abrir um pouco o buraco para visualizar o que estava acontecendo, porque foi preciso retirar parte dessa camada de asfalto aqui e aí havia só essa capa por cima, na verdade, segundo os moradores. O buraco imenso já estava na parte de baixo. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que é preciso um projeto para analisar exatamente como vai ser feito esse conserto por aqui e que, se não chover, será necessário aí pelo menos 15 dias para dar início às obras. 15 dias a partir do dia 17, Alberto. Então eu reforço, quem puder evitar passar por aqui, é uma via de sentido duplo, quem puder evitar, melhor, porque está um pouquinho complicado essa região aqui da cidade. Alberto. Valeu, recado dado, Patrícia. E temos estragos do temporal também em várias outras regiões do estado, dentre elas na região de Cascavel. Um dos pinheiros caiu aqui nessa casa e destruiu parte do banheiro. Tudo aconteceu por volta das 11 horas da noite. Havia pessoas aqui na residência, mas ninguém ficou ferido. Foram apenas danos materiais. Além dessa árvore aqui, outras duas também caíram nessa mesma região. Apenas danos materiais foram registrados. Hoje pela manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros veio até esse local e disse que uma vistoria técnica em conjunto com a Defesa Civil vai ser feita por aqui para verificar se outras árvores que também estão aqui nesse terreno têm risco de cair ou não e se será necessária a retirada das famílias que vivem por aqui. De acordo com a Prefeitura de Cascavel, essa é uma área de preservação permanente e apenas uma casa está regularizada junto ao município. Agora, todas essas situações vão ser verificadas pelas equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e também pelas secretarias de Meio Ambiente e a Coavel, responsável pela Companhia de Habitação de Cascavel. Aqui na tela tem participação de telespectador do Fernando, dizendo: vem mais chuva. Vem sim, Fernando, e não só nessa sexta-feira. Você acompanha comigo aqui no mapa que amanhã, não só na quinta, né, também na sexta-feira, tem previsão de mais chuva para todo o norte do Paraná e as máximas amanhã não passam sequer dos 24, 25 graus. Aqui em Londrina, o tempo segue instável na quinta e na sexta.
Já sábado e domingo, o sol volta a predominar, ainda em meio a algumas nuvens, e as temperaturas até se elevam. 15 graus no comecinho da manhã, mas depois no sábado 29 à tarde, domingo chegando a máxima de 30 graus. Essa a previsão para os próximos dias e assim a gente vai encerrando essa edição do Meio Dia Paraná. Notícias atualizadas você confere lá no Globoplay e também no G1. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você, se cuide e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.